Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre alfabetização. Boa noite, Paula. E olhar para a alfabetização de um aspecto diferente do processo de aprender a ler e escrever. Então, assim, vai ser um diálogo diferente, mas eu vou passar um pouquinho por cima do que é a alfabetização, dos métodos principais que a gente utiliza aqui, e aí depois a gente vai entrar numa reflexão um pouquinho mais aprofundada. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Eu recebi algumas perguntas e eu vou tentar respondê-las aqui. E depois, quem tiver com mais dúvidas, é só mandar direct que eu tento ajudá-los também. Deixei caixinha nos stories e algumas pessoas fizeram algumas perguntas lá e eu vou tentar ajudá-los por aqui. Então, é o seguinte, para a gente começar, a gente precisa entender o que é alfabetização. A gente entende, de modo geral, que a alfabetização é quando a criança já sabe ler e escrever. Mas na prática, não é exatamente isso que subentende que a alfabetização é. A alfabetização é a criança saber decodificar os códigos, ou seja, codificar o alfabeto. E aí, o que acontece? Ela precisa saber juntar isso para poder aprender a ler e escrever. E nem sempre aprender a ler e escrever quer dizer que a criança está compreendendo o que ela está lendo, o que ela está escrevendo. E aí, e aí, o que acontece? Lá na frente a gente percebe o quê? Que às vezes a criança sabe ler e escrever, mas ela não compreende o que ela lê. E, ou seja, teve uma falha no processo de alfabetização. E aí tem uma explicação de por que acontece isso. E aí, assim, pra gente entender que nem sempre só saber ler e escrever significa que tá tendo aprendizado. A coisa é um pouco mais complexa. E aí, isso a gente vai voltar um pouquinho, porque assim, às vezes os pais, em sua grande maioria, e comigo foi assim, e eu vejo hoje nos meus alunos, os pais acham que a gente tem que deixar o processo de alfabetização para a escola. E com isso não se constrói um ambiente de alfabetização para as crianças em casa. E aí quando eu digo assim, precisa ler para as crianças, precisa estimulá-las a olhar os rótulos, olhar o que ela está consumindo, trabalhar a letrinha do nome. Isso tudo a gente pode fazer em casa. E isso ajuda a construir a alfabetização quando essa criança vai para a escola. Então, assim, retomando, a alfabetização aqui, ela precisa entender o alfabeto. Basicamente, esse é o início da alfabetização. Então, assim, a gente precisa começar a utilizar esse alfabeto no dia a dia com a criança e não esperar para deixar só no processo da escola. E aí, de modo geral, no Brasil a gente utiliza dois métodos, que é o método fônico e o método silábico. O método fônico, a gente trabalha o som das letras. E a partir do som das letras a gente constrói a escrita e a leitura. E o método silábico trabalha a sílaba. Então tem as sílabas prontas, a gente trabalha só as sílabas, são do micro para o macro. Então, assim, não importa como que você vai utilizar isso na sua casa. O que importa é que assim, a gente precisa começar a construir um ambiente alfabetizador. E não esperar só para a escola. E aí eu falo muito, principalmente em relação às crianças com autismo. Os pais, eu sei que os pais já têm muitas dificuldades, muitas coisas para pensar, mas a gente precisa trabalhar isso. A gente não pode deixar esperar que a escola
vá construir isso com as crianças, apesar de ser, digamos, a obrigação da escola, mas a gente não pode esperar. Por quê? Porque dependendo da escolha que você faz para a escola do seu filho, alguns métodos, digamos assim, que ele não estimule a reflexão desse processo de aprendizagem. Então, eles exigem muito os resultados das crianças, mas não constroem um ser humano crítico. E como que a gente pode contribuir com isso? É através da leitura, é através da reflexão sobre o ambiente que a criança vive. Então, assim, não dá mais para a gente pensar só em delegar para a escola, como vem acontecendo, e aí, assim, os pais trabalham muito e acabam deixando passar. Então, assim, é o que eu sempre digo, às vezes 1 hora por dia, aquela 1 hora que você tira para fazer a lição de casa com seu filho é o que vai fazer a diferença. Porque aí você consegue perceber onde seu filho está aprendendo ou não, o que ele está aprendendo ou não, o que ele está construindo de aprendizagem. E aí, o que acontece nessa parte? Às vezes o pai e a mãe tá lá fazendo lição e aí fala pra criança assim, você tá fazendo errado. Quando a gente tem esse ímpeto de falar pra criança que ela está fazendo errado, a gente está tirando dela a oportunidade de refletir sobre o erro. Ao invés de dizer pra ela, por exemplo, ela escreveu panela. E aí, ela no panela lá, ela trocou o N pelo V. Ela escreveu pavela. Ao invés de você fazer ela pensar, olha aqui, filho, você escreveu pavela. E a gente quer escrever o quê? Panela. Olha a diferença, que letra vai nesse lugar? Então, assim, fazer a criança refletir. E aí, assim, a gente acaba não fazendo. E aí acaba corrigindo a criança e já dá logo a resposta para ela. E aí, que reflexão aconteceu? Então, assim, a gente precisa modificar a nossa postura também. E aí, quando a criança errar ou quando você perceber que a criança está com uma certa persistência nesse aspecto, é um sinal de alerta. Porque se a criança não está avançando, ou precisa de ajuda profissional, ou precisa que a família olhe mais de perto como é que essa escola está trabalhando com essa criança. Porém, aqui hoje eu quero falar do que antecede tudo isso, do que a gente pode refletir enquanto pais para poder construir esse processo de uma forma que seja com mais qualidade. Que quando a criança chega na escola, ela já tenha, digamos assim, um amparo, algo construído que não dependa só da escola. Ainda mais que hoje em dia as crianças têm muito mais acesso a tudo. Não dá mais pra gente dizer assim que ai, mas ele não sabe ler, ai, ele não entende tal coisa. Então, assim, uma boa estratégia é começar a partir do nome da criança. Quais são as letras que tem no nome dela? Quais são as letras que se repetem na família, né, no nome das pessoas da família? Então, assim, tem alguns detalhes que a gente pode trabalhar em casa. Então, assim, ó, rapidamente, eu já falei sobre os métodos que são mais utilizados, que a alfabetização é diferente dos processos do que a gente entende como ler e escrever, só isso, não é só isso. E como a gente precisa tomar isso pra gente enquanto pai e mãe. E aí, a gente precisa mostrar pra criança que saber ler e escrever é entender que o que a gente escreve e o que a gente lê é o que a gente fala. E às vezes a gente deixa isso muito distinto. Então, ao invés de a gente pegar e falar pra criança assim, ai, escreve, sei lá, só seu nome por escrever, não. Tenta escrever com a criança a rotina do dia dela. Tenta escrever com a criança as coisas que ela gosta. Tenta construir com a criança essas pequenas atividades que vão ajudar a criança lá na frente. E aí, assim, uma dúvida que eu recebi é assim, quando eu posso começar com essa estimulação?
A estimulação, gente, a gente pode começar desde sempre, sabe? Os brinquedinhos, eu já até postei alguma coisa. Os brinquedinhos de que é aquelas caixinhas que vem com as letrinhas, a gente vai mostrando para a criança. Aquilo a gente pode deixar de acesso para as crianças de 2 anos em diante, porque são peças maiores, então ela vai colocar na boca e, né, não tem tanto perigo. E daí a gente já começar a falar para a criança, olha, essa letra é a letra A, essa letra é a letra B, começar a falar as cores, começar a falar as formas. Isso não tem o menor problema, isso não vai prejudicar a criança e você não está querendo avançar a criança dos seus processos. O ideal é que a gente comece dos 4 anos em diante, mas antes nada te impede de estimular essa criança, que aliás é um detalhe que eu sempre reforço aqui. O que acontece? Às vezes a criança com autismo, ela é muito quietinha, ela é um pouco distante, e aí a família fica assim, ah, mas ele é tão quietinho, ele é tão bonzinho. E aí o que acontece? A gente perde a oportunidade de estimular essa criança. Porque a gente acha que essa criança é só uma criança boazinha, é só uma criança quietinha. E na verdade ela já tem um quadro de autismo. Então é um ponto para os pais ficarem atentos. Porque uma criança que não tem nenhum diagnóstico é uma criança que se movimenta, que mexe nas coisas, que balbucia, com um aninho já balbucia. Então, assim, lá atrás dá sinais. Então, assim, pra gente não perder esse tempo, sempre que eu faço as lives aqui, gente, é sempre pensando de como vocês podem pensar em como estimular essas crianças aí em casa. E não perder tempo, porque quando a gente perde tempo, fica um atraso, fica uma lacuna de aprendizagem. E aí, assim, muitas pessoas falam assim, ai, mas o autista não tem dificuldade de aprendizagem. Realmente, ele no DSM-5 não consta que ele tem dificuldade de aprendizagem, mas o que acontece? O atraso fica tão grande que ele chega lá na escola e ele não consegue mais acompanhar, por falta de estimulação. Então, assim, a gente não estimula só a fala, não estimula só o sensorial, a gente tem que estimular a aprendizagem dessa criança também. E aí, tendo diagnóstico ou não, como que a gente pode fazer isso? Entendem? Então, assim, a gente não pode mais deixar a criança 24 horas no celular, porque isso acontece. E aí eu não vou falar de muito longe, e nem citar aqui diagnósticos de clientes, mas eu tenho uma prima que com 6 meses ela estava deixando o filhinho no celular. E aí eu fui dizer pra ela que aquilo não era saudável, ela falou assim, ah, mas a médica dele nunca falou nada. Então, assim, a pessoa argumenta como se o médico fosse o detentor de saber. E quando, na verdade, a gente não para analisar o processo dos nossos filhos, o processo da infância, da criança, e como essa criança aprende, e como que essa criança evolui, e o que é esperado para cada período da infância da criança. Então, assim, de modo geral, crianças muito quietinhas, fiquem atentos. Isso é um ponto muito importante. Criança com 1 aninho, ela já tem que começar a querer andar, ela já tem que balbuciar palavras, mamã, papá. Se essa criança não tá dando nenhum tipo de sinal, fiquem atentos. E aí, pensando já nas crianças com 3, 4 anos, que é aí quando a gente pode começar a estimular, tanto que assim, os pais colocam na educação infantil e às vezes eles nem sabem exatamente o que esperar da educação infantil. E a educação infantil são campos de experiências, então a gente não vai oferecer para a criança a palavra escrita totalmente, a gente não vai oferecer caderno para a criança escrever, mas a gente vai apresentar as letras, a gente vai apresentar a musicalidade, porque a letra está dentro da música, a letra está dentro de uma receita, a letra está dentro da caixinha do remédio, a letra está dentro da caixinha da pasta de dente. Olha o tanto de coisa que a gente pode usar para estimular as crianças a respeito da leitura e da escrita. E isso se construir com reflexão. Que ela vai entender que a gente usa o alfabeto para o que a gente fala. E aí, assim, a gente não se... E aí é uma coisa que é interessante. A gente não se importa de falar palavras diferentes na frente da criança. A gente fala o tempo inteiro na frente da criança.
Mas na hora de ensinar a ler e escrever, a gente quer ensinar, por exemplo, bala, rato, pato, tudo muito curto. E às vezes isso nem faz parte do ambiente da criança. Então, do que adianta ficar perdendo tempo com palavras que não fazem parte, se a gente pode utilizar o que faz parte no dia a dia? E aí, isso ajuda muito mais, isso contribui muito mais no processo de aprendizagem. Então, assim, por isso que eu sempre falo, eu sempre posto, leiam para as crianças, brinquem com as crianças, resgatem esse processo. Tirem meia hora por dia e façam isso. Porque, assim, é melhor todo dia você fazer isso 1 hora, 30 minutos, do que nunca fazer nada. Ou então deixar só para o final de semana. Eu sei, gente, que é difícil, que né, a gente trabalha, eu também trabalho, mas assim, fazer essa força, sabe? É assim, é um hábito. Quando você tem o hábito, você não escova o dente todos os dias? Você não toma banho todos os dias? Por que não tirar 30 minutos do seu dia e se dedicar à sua criança? Eu recomendo, como todo mundo, assim, eu sempre falo, a literatura científica recomenda que para os autistas, assim, 40 horas de estimulação por semana. E a psicopedagogia, 15 horas por semana. Eu já disse e repito, eu sei que isso na prática é muito difícil. Então pensem comigo, se 1 hora por dia você tirar para brincar com seu filho, trazer uma atividade bacana, que tem várias que eu coloco no feed, aí você pode selecionar para que se isso cabe para o seu filho ou não, um jogo que cabe para o seu filho ou não, e começar a trabalhar além do ambiente, porque a gente comete esse erro de esperar para fazer, sendo que a gente pode utilizar o ambiente que a gente vive e transformar esse ambiente em um ambiente alfabetizador. É claro que aqui eu estou falando para um grupo de pessoas que, de certa forma, tem né, um maior acesso. Mas, de modo geral, a gente precisa também pensar no grupo. E até nas pessoas de modo geral. Eu até, inclusive, coloquei lá no feed uma frase que ela me chamou muita atenção hoje, que é da Emília Ferreiro, que ela fala que o analfabetismo né, dos pais influencia no fracasso dos filhos. Por quê? Porque o comportamento dos pais vai influenciar diretamente. Então, assim, se é um pai e uma mãe que não tem o hábito de ler, não tem o hábito de escrever, que não estudou, gente, isso é um fato. A gente vê... Bom, falando da gente, né, gente? Porque eu vou fazer quase 40. Então, assim, eu venho de uma época em que para estudar era tudo muito caro e que a faculdade não era para qualquer pessoa, que nem todo mundo tinha poder aquisitivo. A minha mãe, infelizmente, não estudou muito. Eu tenho várias amigas que as mães também não estudaram muito. Isso influencia diretamente. Então, assim, não é todo mundo. E aí eu já trouxe, inclusive, uma outra live em que falava que dados, né, de que 44% dos brasileiros não leem, não tem o hábito de ler. E por que que isso acontece? Porque o reflexo lá atrás, porque aí que acontece? Aí essa criança vai, dependendo da escola que ela estuda, a escola vai cobrar, porque os pais cobram. Mas não necessariamente ela está refletindo sobre o que ela está estudando. Então a gente precisa começar a fazer com que as crianças e adolescentes reflitam sobre o que eles estudam. Então, assim, se a gente pensar aí num grupo que não tem acesso, ainda fica mais complicado. Então, assim, a gente precisa já começar a preparar isso, porque tem os dois lados. Tem a escola que cobra, mas não necessariamente vai criar um processo de reflexão. E tem as escolas que, por excesso na classe, as crianças não conseguem avançar. E tanto que a gente veio de uma época aí que não podia reprovar, que e as crianças, digamos que elas eram alfabetizadas até o 3º ano, mas na prática a gente via que isso não acontecia. E por quê? Então é todo um reflexo de um sistema. Então, assim, o excesso de aluno em sala,
o conteúdo que não acessa, uma pessoa, um ambiente que não é alfabetizador, que é o que eu falei anteriormente, que são formas de construir isso. E aí também não entender para que se precisa ler e escrever. Quando a gente não entende por que a gente precisa ler e escrever, a gente vai fazendo automático, assim como todos os outros conteúdos da escola. E é isso que acontece. E aí o que acontece? Aí a gente volta lá num ponto que toda vez que a gente corrige a criança, a gente não traz a ela a reflexão, ela fica ainda mais desmotivada a aprender. E aí, assim, qual é o período que a gente tem que, digamos, acolher essa criança para que ela produza, para que ela sinta vontade, para que ela continue tendo interesse? É lá no período de alfabetização. Então, se a gente vem de uma família aí que sempre estimula, que sempre tá ali em parceria com a escola, que já percebe quando tem a criança tem uma dificuldade e não deixa essa dificuldade avançar, porque já faz uma intervenção pontual logo, seja profissional ou de acompanhamento pedagógico apenas, porque às vezes o acompanhamento pedagógico já é o suficiente, que é o quê? Um reforço escolar, ou a própria professora da escola vai ali trabalhar alguma atividade, essa criança já avança rapidamente. Então, assim, se a gente não constrói, a gente não pode depois reclamar das consequências. E aí entra de novo no processo. Os pais precisam ser exemplo. E aí, assim, como que a gente pode pensar assim em dicas de atividades que a gente possa aí elaborar para que a criança entre, né, comece a construir esse processo de alfabetização. Isso, gente, falando assim, bem básico e só assim, uma pincelada para vocês começarem a poder refletir. Aí serão muitas lives ainda, vocês viram aí que tá tendo parceria com a Paula, que também é outra pedagoga. E, então, assim, é pra gente começar a construir e a pensar, sabe, sobre esses temas, porque é importante. A gente, às vezes, cobra resultado da criança, mas a gente não construiu lá no início, sabe? E aí, quando chega lá na frente, a criança sofre. E é muitas vezes, assim, o que a gente chama de analfabetismo funcional que a gente tem hoje em dia. Que é o quê? A pessoa lê, mas ela não entende que ela lê. Ela sabe ler, mas ela não entende que ela lê. Por quê? Porque não teve reflexão. Diversas pessoas são assim. Não é nenhuma nem duas, são um monte. Isso tá em estatísticas aí para quem quiser procurar. Então, assim, o que a gente pode fazer aí, basicamente, pra gente começar a construir esse processo? Então, assim, partir de trabalhar a letrinha do nome quando são crianças menores, então já mostrar pra criança que olha, seu nome tem essas letras. Quando a gente pra gente poder para você ter o seu nome, a gente escreve dessa forma. Aí partir, né, evoluir isso, pegar, comparar o nome da mamãe com o nome do papai, quais são as letrinhas que se repetem, quais não repetem. Aí depois partir para as coisas maiores. Então, as letras, o que a criança gosta, aí vocês podem intercalar, falar as letrinhas ou falar as sílabas, e aí ir mediando isso. E, gente, leitura. Leitura todos os dias, todo o tempo. E muitos jogos. Eu tenho postado bastante jogos, inclusive, porque os jogos, gente, eles trabalham tantas áreas da aprendizagem das crianças. Então, trabalha a reflexão, trabalha raciocínio lógico, trabalha, dependendo do jogo, trabalha a parte de alfabetização. Então, assim, a gente pode ter tantos ganhos com os jogos que a gente acaba perdendo por não investir. E aí, logicamente, exige tempo, né? Que eu já comentei antes e como já comentei em outras lives, precisamos dedicar tempo às crianças e parar de delegar. A gente, eu percebo de modo geral, assim, principalmente nas escolas, e eu também já pontuei isso antes, às vezes as crianças passam 12 horas nas escolas, gente. Eu entendo que vocês precisam, porque trabalho, eu também trabalho. Mas a gente precisa rever isso, porque 12 horas, às vezes, para uma criança muito pequena é muito tempo. E aí a gente perde de construir aprendizado com essas crianças.
Eu vi que... Ô, Mônica, você tá aí ainda? Se você estiver, dá um oi. Pra você entrar, gente. A Mônica... Eu trabalhei com a Mônica há um tempo. Eu fui assistente dela. E ela é professora... Foi professora durante muitos anos de primeiro ano. Então ela pode falar mais ainda de alfabetização. Você tá aí, Mônica? Eu acho que ela saiu, não tá mais. Seria ótimo se ela pudesse entrar para conversar um pouquinho com a gente, porque ela foi professora há muitos anos de alfabetização. Então, dúvidas, pessoal? Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, né? Porque é um assunto que eu só vou dar um início aqui e quero saber de vocês se tem alguma dúvida. Então eu vou esperar um pouquinho. Acho que ela não tá também. Já saiu. Bom, nos destaques tem livros de que vocês podem pensar em como escolher para começar esse processo de alfabetização. Gente, um livro, às vezes um único livro, que nem tem um livro lá que é só de letras. Dá para vocês trabalharem de várias formas com as crianças, com aquele um único livro faz toda a diferença. E além, claro, de ler, né, para as crianças. Não, acho que a Mônica não tá. Bom, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Então tá bom. Obrigada, gente, por terem assistido. E até a próxima. Tchau, tchau.